Olha o raio que atingiu uma casa aqui em Maringá. Cena impressionante. Na sequência, eu tenho o Cláudio Marcesa para falar desse assunto. Então, atenção você que está chegando agora na Rede Massa SBT Maringá. Olha só o raio que caiu em Maringá numa casa. E a pancada foi tão forte desse raio. O Cláudio Marcesa vai continuar comigo ao vivo. Olha o que aconteceu na casa. Olha o que aconteceu na residência. E a casa ela ficou com marcas não só na parte interna, mas também do lado de fora. Olha do lado de fora. Olha o que fez na estrutura da residência. Imagina se um raio desse pega numa pessoa, não é? É muito forte essa descarga elétrica. E esse raio caiu na cidade de Maringá. O Cláudio Marcesa está com a gente porque hoje cedo ele foi atrás dessa história, conseguiu conversar com a mulher que é dona desta casa, que parece uma figuraça, uma pessoa do bem. Cláudio Marcesa, a sequência de informação é com você. Pois é, Piruca, essa imagem realmente chamou a atenção, na verdade assustou, né? Porque é uma imagem assustadora, chovia muito na noite do último sábado, por volta das 11 horas, como mostra ali a câmera, né? E do nada, né, o pessoal tranquilo em casa e esse clarão enorme, e tudo apagou-se depois, porque fez um estrago muito grande, não só na rede elétrica da residência, mas também na parte do reboco ali, do cimento da casa, Piruca. Olha, hoje cedo é impressionante o que a gente viu ali. Eu até achei que aquilo ali já tinha sido feito antes, por algum outro problema, mas não. A moradora me disse, não, foi o raio, o estrondo, o estouro que acabou danificando uma telha, quebrando o reboco da parede, estourando um cano de água, pra você ter uma ideia. E olha que tinha uma das filhas da mulher tomando banho justo na hora em que esse raio caiu. É ou não é um milagre de Deus aí, um livramento muito grande? É o que acredita a mulher também. Uma pessoa muito gente boa hoje de manhã, depois do susto, né, e dos transtornos ali, conversou com a gente, concedeu uma entrevista, deu detalhes de como aconteceu, Piruca. Ela e o esposo já estavam dormindo, deitados, né, quando então as filhas começaram a gritar desesperadas com aquele clarão, dentro e fora da residência também, porque dentro, segundo ela, foi da mesma forma. Esse mesmo clarão que a gente vê aí é a saída do raio que passou por ali e acabou quebrando uma das telhas, inclusive. Então, hoje de manhãzinha, Piruca, a gente foi lá, conversou com a mulher, ela nos atendeu, mostrou toda a residência ali, a parte das tomadas, né, todas marcadas ali pela força realmente dessa descarga. E ela concedeu essa entrevista no finalzinho ali, bem humorada até, né, depois do susto passado por essa família aqui em Maringá. Vamos acompanhar. Bem desesperador, porque eu e meu esposo já estava dormindo, né? Minha filha do meio e a pequenininha estava na sala assistindo TV, assistindo um filme, e a minha mais velha estava no banho, estava tomando banho no momento do raio. E aí foi muito desesperador, que foi aquele estrondo, né? E a minha pequenininha gritou muito alto, desesperada. E eu saí correndo do quarto, porque não sabia nem onde eu estava. Acordei assim naquele susto. Tava com sono leve, né? Que tinha deitado há pouco. E aí saí correndo para socorrer ela. E ela desesperada, tremendo, com medo. E foi a casa toda no escuro. E a gente não sabia se localizar. E começamos a ligar as lanternas do celular para tentar descobrir o que estava acontecendo. Você só foi perceber que era um raio depois, inicialmente? Depois de tudo, porque aí a gente começou a rodar na casa, né? Porque a princípio, a minha filha que estava sentada na sala assistindo TV, falou assim que veio fogo da cozinha. E eu escutei uma explosão. Eu achei que tinha explodido um botijão de gás pelo tamanho do barulho. Falei, nossa, explodiu o botijão. E aí que eu fui ver, não, tinha explodido o bocal da lâmpada da cozinha. E ela falou que saía fogo por ali. Ela falou, mãe, vinha fogo de lá da cozinha para cá. E aí a gente começou a rodar na casa para ver o que tinha acontecido. E quando a gente saiu aqui fora, tava que a telha tinha voado, tudo quebrado aqui fora. E aí a gente viu que o nosso relógio ali estava disparado, o relógio de água estava disparado. E só que a gente não viu o que tinha acontecido. Aí ontem de manhã, que meu marido, a gente saiu daqui, fomos dormir na casa da tia do meu marido, que mora aqui próximo.
que as minhas filhas ficou com muito medo de pousar aqui. Aí fomos para lá, né? E aí, quando foi ontem de manhã, meu marido veio aqui com o tio dele para ver o tamanho do estrago. E aí ele ligou o relógio da água. No que ele ligou, o relógio da água começou a jorrar água da parede. Estourou o cano lá também. Estourou o cano dentro da parede. Nossa, Edilson, lá em cima, aquele cano lá estourou com um raio. Com um raio. Estourou o cano dentro da parede. E aí a gente começou a ver os estragos, né? Aí foi aqui, começou a molhar dentro de casa, porque estourou a telha, né? Ficou um buraco aqui, quebrou a laje com o raio. E assim, foi bem assustador. A gente nunca tinha passado por isso, que a gente é de São Paulo, né? Tem 5 anos que a gente mora aqui. Sempre moramos nessa casa. E, infelizmente, foi aqui na nossa casa que aconteceu. Mas a mão de Deus estava aqui sobre a nossa família, né? Livramento. Cuidou da minha filha que estava no banho, porque ela correu um risco muito grande de uma descarga elétrica ali, né? Porque o raio passeou pela nossa rede. E aí a gente glorifica a Deus hoje pela vida dela, por não ter acontecido nada com ela e nem com as outras, né? Porque a gente hoje entendeu o tamanho do risco que a gente correu aqui dentro. Segura essa imagem para mim aqui no telão. Essa última aí, o MC Léo, fazendo favor. Vem cá. Ó, presta atenção nesse detalhe aqui comigo, ó. Vem aqui. Seguinte, para a imagem, um pouco antes do raio cair. Ó, presta atenção. Presta atenção. A luz tá acesa, tá vendo a janela? A luz tá acesa. Olha o momento que o raio cai, o que vai acontecer, quer ver? Ó a luz. No momento da queda do raio, a energia já foi embora. Olha lá, bateu. Quando voltou, já voltou, né? A luz, né? Já tinha. Ou seja, que susto, né? O bocal da lâmpada acabou explodindo ali de uma forma, né, como foi explicado na entrevista. Saiu aquela faísca toda e também ficou tudo preto. Ali também nas tomadas. Então, o susto dessa família é muito grande aqui em Maringá. O raio foi tão forte que chegou a rachar a parede, estourar cano que estava dentro desse concreto todo, né? Então, imagina o susto, o desespero dessas crianças. E o Claudiomar César tem agora uma nota retorno para poder trazer para a gente, que seria da Copel, o Claudiomar César. É verdade, Peruca. A gente entrou em contato com a companhia elétrica, né, que disse o seguinte aqui em mensagem para nossa produção. Diz que o vídeo mostra que o raio teria atingido a laje da residência. Nesse caso, a sobrecarga atinge o circuito interno do imóvel e não a rede da Copel, diz aqui essa nota. Que segue dizendo o seguinte: é importante solicitar a avaliação de um profissional da área, ou seja, um eletricista. Essa é a nota, portanto, da Copel, Companhia de Energia Elétrica aqui do estado do Paraná, Peruca. Por isso que é importante, né, o disjuntor, né? O disjuntor, ele desliga, né, quando tem, né, uma situação dessa, ele desliga, ele para de fornecer energia para casa para evitar um incêndio, né, ou algo pior. Por isso que tem aí a invenção do disjuntor. Estava conversando com o Eduardo Santos, ele estava falando, Peruca, anos atrás, lá no Jardim Benezer, aqui em Maringá, aconteceu uma situação parecida. E na queda desse raio, um homem, né, um senhor que morava nessa residência, acabou morrendo. Nesse caso aí, danos materiais, ninguém se feriu, graças a Deus. Mas está aí o registro às 11h41, imagens impressionantes da chuva no fim de semana em Maringá, que trouxe um raio forte e danificou o imóvel.